queria te fazer uma pergunta. Pois não, cara, a gente tem o jogo aí para a gente debater, mas o mercado da bola tá agitado, né? Uhum. Hoje, mais cedo, a gente teve torcedores do Atlético Mineiro desesperados, tirando o cabelo do que resta, pouquinho cabelo que. O pouquinho das penas que restam na cabeça da galinha, eles estão arrancando, porque saiu uma especulação de que o Sampaoli teria pedido o Arana. E os torcedores do Flamengo prontamente viram que o Arana segue todos os jogadores do mais querido. Rapaz. E aí, João Guilherme, o que acontece se vem o Arana também, além do Alan? Rapaz, eu sinceramente não sei o que vai acontecer, porque isso aí é o fim do mundo para a torcida do Atlético, né? Porque eu costumo dizer, e até por experiência própria, eu acho que o atleticano ele odeia mais o Flamengo do que o Cruzeiro, né? Por toda a história, a rivalidade, né? O Atlético tem tudo aquilo desde lá dos anos de 1980, né? Então eles têm um envolvimento com o Flamengo muito grande e para os atleticanos isso aí é muito complicado, qualquer coisa que envolva o Flamengo. Já perdeu o Alan, um dos principais jogadores do time naquela fase recente muito boa em que ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Rapaz, se perder o Arana, aí realmente vai ter gente com problemas por lá. Agora eu fico pensando aqui, Arana, né? Ayrton Lucas é um cara que está sendo bastante comentado aí no mercado da bola, bastante visado. Seria uma reposição, é isso, Paparazzo Brunello? Olha só, o gravíssimo, o pessoal falando gravíssimo, de acordo com o Mauro César, né, o Francisco Alisson, né, Valentim Moura. Durante a parada da data FIFA, os jogadores do Flamengo não queriam fazer o treino que o São Paulo pediu, no caso, em tempo integral. Que isso, hein? Eu tenho aqui essa postagem aqui. Eu separei aqui pra gente tem falar. Mais algumas coisas aí, Papa, que ele fala também. Tem mais coisas aí. Tem outras coisas aqui, porque aí eu vou passar pro João poder debater. Segundo Mauro César, alguns atritos estão acontecendo entre Sampaoli e jogadores. Olha aí, João. Colocar a gente na mesma tela aqui assim. O jornalista explica que existe uma resistência por parte dos atletas em abraçar as ideias do treinador e sobre a quantidade de treinos. E sabe o que é preocupante disso vir do Mauro César? A gente sabe que o Mauro César é bem informado com o departamento de futebol. Muito isso aí tá vindo de Braz, de Spindle, tá vindo de gente ali forte do departamento de futebol. O Mauro, ele é bem informado ali. Você sabe disso, né, João? Sabe o Deco e Júlio? Sim. Então a informação do Mauro é quente, tá? Preocupante. E ele fala o seguinte, sem querer interrompê-lo, imagina interrompendo, essa informação do Mauro, ela é constatada na prática, na atuação contra o Bragantino, quinta-feira passada, na volta da FIFA. Perfeito, João. No campo nós vimos isso. Aliás, nós não vimos no campo, né? Não, e ele falou ontem que ele não quer nem comentar e nem analisar aquele jogo, como quem diz, o que foi um absurdo. Né? O Mauro fala aqui, ó, João, para te passar a palavra e passar para o Deco também, o técnico está travando um duelo interno com algumas forças. Os jogadores não queriam treinar a quantidade de treinos nesses últimos dias. O Sampaoli programou alguns dias para treinos em 2 períodos, o treino normal pela manhã, e eles puseram refletores no CT. 6 da tarde até umas 8 da noite, treinavam bola parada, uma jogada ensaiada, uma correção de posicionamento, nada para arrebentar os caras. Por que isso? Porque ele não teve pré-temporada no Flamengo e está tentando recuperar o tempo perdido, trabalhando mais o time para corrigir certas situações. Os caras não queriam, os jogadores do Flamengo não queriam treinar tanto. Que loucura, meus amigos. E aí, vai ficar por aí? Não vou fazer nada, não? Então, o Papa João e Júlio, tem um tweet aí do Vitor Sérgio Rodrigues, que foi excelente, colocando o número de finalizações que o Flamengo tomou nos últimos 10 jogos. Se vocês pararem para ver minuciosamente, os jogos que o Flamengo menos tomou finalização, onde o Flamengo jogou com mais raça, mais vontade, mais disposição, foram jogos de Copa. Foram os 2 jogos com o Fluminense e o jogo contra o Racing.
Dá uma olhadinha nisso aí, nesse tweet do Vitor Sérgio, você vai ver. Um jogo do Fluminense foram 7 finalizações, outro 9 e do Racing foi 8. O resto tudo de 25 para cima. Né? Brasileiro tá em segundo plano, Deco? Pelo jeito tá. Pelo jeito tá. Por isso. O Mauro falou disso também, né, Deco? O Mauro falou disso também. Por isso, obrigado. Por isso que a gente tem que dar toda a moral pro São Paulo. Ele comete os erros dele? Comete. Para mim, qual é o maior erro dele? Queria que o João debatesse. A gente debate isso aí direto lá no Tropa Rubro Negra. É ele jogar esse posicional sem ter as peças adequadas. Por que eu digo isso? Ele não tem um zagueiro de qualidade para fazer essa saída de bola. Não é o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é um zagueiro muito bom defensivamente, mas deixa a desejar na saída de bola. Né? Ele gosta de sair no 3-1. Né? O único volante que a gente tem é o Pulgar. Acredito que agora com a vinda do Alan, quem pode recuar para fazer esse terceiro homem de meio campo é o Pulgar. Aí você vai ter mais qualidade na saída ali atrás com o Alan. Então você vai ter 2 jogadores de qualidade. A contratação de um zagueiro pelo lado direito é o que ele quer, para ter melhor qualidade. Aí ele posta o resto do time, né? É um 3-1-6 mais à frente. E essa bola tem que chegar ali. E não está chegando com qualidade, porque você tem o Thiago Maia, que não é esse jogador. Você tem o Fabrício Bruno, que não é esse jogador. E aí o São Paulo vem nessa teimosia dele querer colocar as ideias dele sem ele ter as peças adequadas. Ele poderia mudar o jeito dele jogar por enquanto, nesse momento. Ele deveria ter mais um leque de opções, né, de sistema de jogo, para fazer o time jogar de outra maneira. E aí, conforme as contratações chegarem, que é o Alan, que é o Luiz Araújo, que é talvez o De La Cruz, aí sim colocar essas ideias em práticas. É assim que eu enxergo, entendeu? Eu acho que sim, os jogadores precisam se doar mais, mas o treinador precisa ter uma leitura melhor. Por exemplo, quanto o Bragantino, ele só deixa o Thiago Maia de saída de bola ali, com Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Como é que a bola vai chegar ali também, cara? Apesar da postura dos jogadores não ter sido adequada, tá? É assim que eu vejo. Eu acho que o São Paulo também precisa se ajudar, tá? Eu vejo os jogadores não tão concentrados em jogos do Brasileiro, mas também, cara, se o São Paulo não tem essas peças ainda e terá a partir do jogo, depois do jogo do Fortaleza, né, a partir do jogo do Atlético Paranaense, que pelo menos esses 2 jogos ele tenha uma noção melhor de como montar esse time do Flamengo com as peças que ele tem. Não sei se vocês concordam com isso, se o João concorda com isso. Não, concordo plenamente, mas eu acho o seguinte, qualquer esquema que qualquer treinador venha a colocar, se o jogador não quiser desempenhar, já era. Não dá certo. Você pode trazer o Guardiola e que se os jogadores, qualquer jogador, não quiser ajudar o treinador, já era. Já era. Então, eu acho que isso que foi informado hoje pelo Mauro César e que foi comentado pelo Vitor Sérgio Rodrigues, e nós estamos falando aqui, eu acho que isso ilustra... Falamos ontem também no pós-jogo, João. Falamos ontem, a gente também desconfiava que estava estranho. Isso ilustra muito momentos do Flamengo pós Jorge Jesus. Muito. Né? Em muitas oportunidades, a culpa caiu no colo do técnico, somente do técnico, mas não era só o técnico culpado. Muita gente ficou na dele, sem ser penalizado, mas influenciou muito em maus momentos que o Flamengo teve. Essas informações só reforçam aquela visão externa que nós temos, que os jogadores do Flamengo têm um comando muito forte do vestiário e do departamento de futebol. Eles estão bem à vontade, né, ao ponto de questionarem a carga de treinamentos e de irem para campo e não se sentirem envergonhados de fazerem uma atuação como aquela contra o Bragantino, que, aliás, não foi a primeira. O Flamengo coleciona atuações vergonhosas nesta temporada, como o último jogo da final do Carioca contra o Fluminense, a goleada que levou para o Maringá, e outras coisas mais, e outros jogos mais, se a gente for lembrar aqui. Então, isso aí, o treinador não está se ajudando. Concordo. Mas se os jogadores não quiserem ajudar, complica. E isso é algo que, infelizmente, quais foram os 2 treinadores pós-Jorge Jesus que conquistaram títulos no Flamengo? Rogério Ceni e Dorival Júnior. Vocês já viram
o relacionamento, as imagens de Rogério Ceni com os jogadores do Flamengo, ele é adorado pelos jogadores do Flamengo. Os caras vão, abraçam, mandam um vídeo. Vocês já viram o Dorival Júnior com os jogadores do Flamengo? Os jogadores do Flamengo amam o Dorival Júnior. E quais foram os treinadores que ganharam títulos depois que Jesus foi embora? Rogério Ceni e Dorival Júnior. Tá tudo muito claro, né, gente? Só não enxerga quem não quer, né? É uma sinuca de bico, João, porque assim, e coincidência ou não, o Flamengo já teve alguns treinadores estrangeiros, né? Domenech, Vitor Pereira, Paulo Souza, né? E agora o Jorge Sampaoli. Os únicos dois que você falou que foi campeões foi justamente treinadores brasileiros. Rogério e Dorival. Coincidência ou não? E que os jogadores tinham um bom relacionamento. Bom relacionamento. Mas aí que tá, vou te fazer uma pergunta. Então, quem é o treinador do Flamengo? Quem comanda o vestiário do Flamengo? Porque são jogadores. E eu te fazer uma pergunta, né? Eu sei que você não fica em cima do muro. Por tudo que vem acontecendo no Flamengo, dá a entender, pelo menos aparenta, que esses jogadores que estão lá, principalmente os mais experientes, os mais longevos, contratualmente falando, parece que os caras escolhem jogo, né? Parece que os caras escolhem partidas para poder realmente se entregar ou entregar ao máximo. E o que o Deco falou no início da live, e eu passo para você, parece de fato, o João, que o Flamengo está deixando o Campeonato Brasileiro, a competição de pontos corridos, para segundo plano e se dedicando novamente, assim como ano passado, nas Copas do Brasil e Libertadores, que, coincidência ou não, o Flamengo defende o título. Só que o Flamengo há 2 anos não consegue disputar um brasileiro com ênfase para disputar e competir de título até o fim das rodadas. E isso é preocupante, porque o torcedor do Flamengo quer voltar a ser campeão brasileiro. E o Flamengo tem condições. Mas você não acha que esse jogador... O Pet ontem estava de campeão, né? Você acha que o Flamengo, Gabriel, é sensacional, e João e Deco, principalmente você, João. A cara do João foi ótima, né? O Pet era de campeão, né, João? Pet na camisa, né? Você acha que loucura, o Flamengo, né? Parece que esse elenco escolhe alguns jogos para jogar, porque é nítido a diferença de Copa para brasileiro, né? Ô, Júlio, eu vou te trazer uma sequência recente que vai responder a sua pergunta. Vamos lá. Eu gosto. Os 2 jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil. Oitavas de final. Primeiro jogo, 0-0. Perfeito. O Flamengo dominou inteiramente o Fluminense. Boa. Não deu chance para o adversário. Foi uma grande atuação. Talvez a melhor do Flamengo no ano. Depois vieram 3 jogos. Corinthians no Maracanã, Iublense pela Libertadores da América e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi mal nesses 3 jogos e foi completamente diferente do jogo contra o Fluminense. Aí veio o jogo da volta da Copa do Brasil. Flamengo 2, Fluminense 0. Outra vez, o Flamengo foi dominante na partida, foi melhor que o Fluminense e jogou totalmente diferente do que em outras oportunidades neste campeonato, nesta temporada. A impressão que dá é a seguinte, e talvez aí seja um bom sinal diante da sequência que o Flamengo terá de jogos. Esse time do Flamengo, esse grupo do Flamengo, ele joga quando ele se vê muito motivado por causa de rivalidade com o adversário. Pressionado. Exato. Premiação alta, bicho. Você vê, os jogos com o Fluminense tem rivalidade, tem cobrança. Tinham perdido o final de campeonato carioca. O jogo com o Palmeiras, que vem por aí, daqui a 2 semanas, tem rivalidade, disputa de título, já perdeu o final. Atlético Paranaense, vem por aí, Copa do Brasil, tem rivalidade, tem disputa. Ou seja, eles jogam quando se sentem muito motivados. A partida, por exemplo, contra o Bragantino em Bragança Paulista, embora o Bragantino seja um adversário enjoado contra o Flamengo sempre... Historicamente, né? Mas assim, é aquele jogo, é o Bragantino, né, em Bragança Paulista... Não tem o mesmo apelo, né, João?
Aí ontem o Santos, na Vila Belmiro, com todo respeito ao grande Santos Futebol Clube, o time de Pelé, né, um dos maiores clubes do mundo, mas se encontra numa fase muito ruim, né? É um time que ia jogar em casa sem a torcida, portões fechados, o Flamengo muito superior, era aquele jogo que vamos lá, vamos jogar. Agora, se pegar um Fluminense, se pegar um Palmeiras, se pegar um jogo grande, a postura do Flamengo é completamente diferente. E isso tem sido provado na prática. Por exemplo, o Vasco. O Flamengo goleou o Vasco no Maracanã. Teve aquele apelo de rivalidade, né? Exato. Você fala. Atropelou no primeiro tempo, no segundo tempo tirou o pé. Boa. O Vasco está muito mal? Está muito mal. Há muito tempo. Mas é o Vasco. É um rival histórico. Golear o Vasco é importante para o Flamengo e é horrível para o Vasco. Então é o jogo que tem uma motivação. É o famoso campeonato à parte. Nesses momentos, é outro time. Isso está claro, pô.